Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo com minha irmã, então não se preocupem, vai estar escrito quem é Kátia e quem é Kátia no vídeo. E eu trouxe ela aqui hoje para falar um pouquinho sobre a experiência dela fazendo um mestrado em arquitetura na Áustria, que é um assunto que vocês me pedem muito para falar mais sobre mestrado na Europa. E como ela tem uma experiência totalmente diferente da minha, eu convidei ela para vir aqui hoje e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e também vai responder algumas perguntas que vocês mandaram nas redes sociais pra gente. Então, é isso, bora lá. Oi, Kátia, tudo bom? Oi, tudo bem? Meu nome é Kátia. Vocês talvez já me conheçam pelas redes sociais da Cássia. Ela me convidou para fazer esse vídeo, mas na verdade eu tô com muita vergonha de estar aqui porque eu não sou acostumada a entrar em vídeo. A minha mídia é muito fotografia, mas eu vou tentar responder as perguntas de vocês que vocês mandaram e espero que a minha experiência possa de alguma forma ajudar outras pessoas que têm também esse sonho de fazer mestrado fora e quer saber um pouquinho mais. Como eu falei, meu nome é Kátia, eu acabei de terminar um mestrado aqui em Viena, na Áustria, em arquitetura. A minha formação originalmente é em técnica em edificações, que eu fiz no ensino médio, no antigo Cefet. Falecido Cefet? Falecido Cefet e FG agora. E eu fiz faculdade de arquitetura pela UFG. E quando eu estava fazendo a UFG, teve o programa Ciências Sem Fronteiras, na época do governo da Dilma, e me deu a oportunidade de fazer um intercâmbio fora, que foi a primeira vez que eu vim para a Europa para estudar. E eu fui para Dublin e fiz um ano lá, na University College de Dublin. E lá eu estudei principalmente coisas na área de landscape. E aí depois eu voltei para o Brasil e fiz o meu TCC e me formei. Uma semana depois da minha formatura, eu estava embarcando para a Áustria. E 3 dias depois que eu cheguei aqui, meu mestrado já começou. E daí se foram 3 anos. E aí, isso é muito legal, né? Tipo, você já chegou falando sobre a sua jornada, né? Porque, assim, foram muitos anos de estudo, assim, então acho que tem muita coisa que você pode contribuir por ter essa experiência, né? De ter estudado numa universidade em Dublin, numa universidade na Austrália, então, entre graduação e pós-graduação, essas diferenças e tal. Na Áustria. A Áustria! Vamos já falar, ó, confusões que acontecem. Confusões comuns, né? Austrália e Áustria, Veneza e Viena. Sim, é só para deixar claro, né? A Áustria não é a Austrália, são países diferentes. A Áustria fica na Europa e Viena não é Veneza, não é na Itália. Tá, então bora lá. A primeira coisa que eu queria é que você falasse um pouquinho, né, que você terminou, tem o quê? 2 semanas terminou, né, o mestrado? Não sei, o tempo tá passando assim. Eu acho que tem Mais umas ou menos isso. semanas, mais ou menos, você apresentou o trabalho. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho, só para as pessoas terem uma noção do que foi o seu trabalho final, o seu TCC, né, o seu trabalho final do mestrado, o que você fez. O meu projeto, ele chama Fostering Ecotones. Era um projeto de uma arquitetura... Eu tenho que fazer a tradução simultânea na minha cabeça. Eu queria fazer um projeto de um sistema. Meu projeto ele foi muito baseado nessa interação entre arquitetura, paisagem e ecologia, que eu sempre fui muito interessada em como construir espaços urbanos mais saudáveis e como ter mais interação entre a natureza e os espaços urbanos. Então, minha proposta foi eu desenvolver ela em Brasília. O site do meu projeto era Brasília, na comunidade São Nascente. E o meu projeto, ele, no fim das contas, ele era um sistema de infiltração urbana, que foi uma forma que eu identifiquei de dar uma releitura para a infraestrutura urbana. De uma forma infraestrutura, de outra forma também paisagem e também arquitetura. Então, esse projeto, ele propõe uma nova forma de tratar águas urbanas, que não seria o tradicional sistema de drenagem, que no meu projeto virou um sistema de infiltração, que é muito mais sobre, ao invés de pegar a água de um solo super permeabilizado na cidade e tirar ele da cidade o mais rápido possível para evitar
Flooding. O projeto propõe um approach que incorpora o tempo como parte do projeto. Então, as coisas podem acontecer de uma forma mais devagar. Então, eu proponho que a água, ao invés de ser retirada muito rápido da cidade, que tenha esses espaços onde ela possa permanecer e, aí, aos poucos, infiltrar no solo. Então, por causa disso, o projeto, no fim das contas, ele consiste entre uma série de pequenos lagos e canais que são incorporados a jardins urbanos em escalas muito diferentes, que o projeto ele se transforma num organismo vivo, que ele pode penetrar, que ele incorpora tanto espaços residenciais, como espaços comerciais, como espaço público. Ele também vira uma forma de criar novos espaços públicos que são não apenas para pessoas, mas também para plantas, para animais, para pássaros, para outros organismos vivos. Foi um projeto muito... Inclusive, é uma das coisas, né, que você conseguiu atingir, não só com esse projeto, desde o seu TCC, na graduação, na faculdade mesmo, você conseguiu tirar 10 nesse TCC, você conseguiu ganhar um concurso com esse TCC, e agora no mestrado também você acabou tirando, né, 10, tanto do jurado quanto dos seus professores, e ter o seu projeto, né, vai ser exposto o seu projeto internacionalmente, e ter essa oportunidade, eu acho que tá fora do Brasil, você conseguir fazer um projeto no Brasil, numa área que muitas pessoas não escolheriam, e poder trazer um pouquinho desse universo para a Europa, né? Para as pessoas conhecerem, né? Esses lugares. E aí... acho que isso foi uma coisa que foi muito importante para mim desde o começo, porque eu estava dentro de uma instituição que é muito internacional. A gente tem alunos de todas as partes do mundo, e o Brasil sempre aparecia como locais de TCCs, mas era sempre aquela coisa Rio de Janeiro, praia, Amazônia. Então, eu tinha muito, desde quando eu entrei, eu olhava para essas coisas e falava, nossa, eu vim de um contexto que essas pessoas não conhecem. Normalmente as pessoas não conhecem Cerrado, não conhecem o centro do Brasil. Então, desde o meu primeiro período, eu tinha já essa intenção de que eu queria usar o meu TCC como uma plataforma também de trazer essa outra parte do território brasileiro para discussão. E no fim das contas, eu também precisei lutar muito para poder fazer o meu TCC nesse local específico, porque no meu último ano teve uma troca na coordenação do estúdio, e os novos professores, eles estavam de certa forma resistentes, porque o que acontecia antes era que você, no seu TCC, você podia chegar meio que indicando o tema e o local, e sempre foi uma tradição dos alunos, muitos, a maioria, sempre fazia o TCC em algum lugar que tinha alguma relação com o país que eles vieram, o que tornava a apresentação de TCC super rica, porque os alunos vinham de todas as partes do mundo. E aí, quando foi a minha vez, teve um pouquinho de problema eu não pude apresentar essa proposta desde o começo. Eu tive que ficar insistindo. Eu acho que eles deixaram eu fazer lá mais de cansaço mesmo. Não, é que foi muito bom. E acho que é uma coisa aqui que você já entrou, que a gente já pode falar um pouquinho, que é sobre a instituição de ensino que você escolheu fazer o seu mestrado. Eu acho que para quem faz arquitetura, né, saber que você fez estudou numa instituição que antes era com a CEGIMA, então se você puder compartilhar um pouquinho de como que foi a escolha dessa instituição, de como foi a sua experiência lá dentro. Então, quando eu estava terminando o meu bacharelado, eu tinha a intenção de trabalhar na Europa e de me mudar para a Europa. Só que o que eu descobri é que tinha alguns, vamos dizer, problemas com isso. Uma delas é a forma de ensino, que na Europa, normalmente, o bacharelado ele é menor do que no Brasil, eles são 3 anos, e o mestrado ele é obrigatório. Você só é considerado um arquiteto depois que você faz o mestrado. E a outra coisa também era que eu tinha a intenção de... Eu estava olhando mestrados tanto no Reino Unido, na Inglaterra, quanto na Áustria. E o que me direcionou mais à Áustria foram 2 motivos. Um é porque o meu namorado ele é austríaco, então isso já abria certas portas para mim, porque eu teria
eu não estaria sozinha, como se fosse o caso se eu tivesse ido fazer o mestrado no Reino Unido. E o maior fator mesmo foi o preço, porque o mestrado no Reino Unido, ele acho que é um dos mais caros da Europa. E assim, por eu ser brasileira e não ter diploma, não ter passaporte europeu, normalmente as coisas são muito mais caras para não europeus. Então, além de já ser caro, no Reino Unido seria ainda mais caro. Sim, é que na Irlanda também é muito mais caro comparado com a Áustria. E aí, na Áustria, normalmente, o que é diferente também do que eu tinha experienciado na Irlanda, também era um pouco mais caro, mas quando eu estava lá, eu estava com bolsa. Então, o governo pagava essas coisas. E dessa vez, eu estava indo por conta própria. E o que foi muito legal na Áustria é que, na Áustria, todas as faculdades são... Tem faculdades privadas também, mas as faculdades são públicas. Escolas são públicas. Então, austríacos não pagam, europeus pagam uma taxa muito pequena e brasileiros ou pessoas de fora da Europa pagam um pouco mais, mas não chegava a ser 1/3 do que eu teria que pagar no Reino Unido. Uhum. E aí, foi por isso que eu escolhi vir para Viena. E aí, outro fator que me direcionou, principalmente essa universidade, é que na Áustria a língua oficial é o alemão, que eu não era fluente na época que eu estava procurando, não sou fluente até hoje. Então, eu estava procurando um mestrado na Áustria que fosse inteiramente em inglês. E essa foi uma das únicas universidades que tinha um programa que era todo em inglês. E aí que foi a coisa que eu tive muita sorte, é que quando eu estava procurando a universidade, tinha 3 estúdios que eu podia aplicar para essa universidade, e um deles era o estúdio da Kazuo Sejima. Então, foi muito assim, o que me diferenciou muito de muitos dos meus colegas de mestrado é que a Sejima é essa estrela internacional, então ela trazia um brand muito forte para o estúdio e as pessoas buscavam muito esse estúdio por causa da Sejima. E no meu caso foi um pouco diferente. Eu estava procurando o estúdio e foi assim uma sorte absurda. Você com ela. Por acaso, eu topei com a Kazuo Sejima em Viena. Baseado nessa sua pesquisa também, o pessoal mandou algumas perguntas explicando, né, que você falou como foi o processo de escolher a universidade. E você já falou, né, que é inglês. Mas como que funcionou a questão de aplicação para esse mestrado? Como que funciona? Você fez por conta própria? Você fez com agência? Tem que saber falar o alemão para fazer essa aplicação? Como que funciona? Então, sim e não. Pelo mestrado ser em inglês, todo o processo para aplicar, ele é em inglês. Eu acho que o processo de aplicar não vai ser diferente de outras universidades em que o mestrado seja na parte da faculdade de artes. Vários outros cursos de artes têm mais ou menos o mesmo processo, que é você manda o seu portfólio com cartas de recomendação, com seu currículo, e aí tem uma primeira etapa que eles vão avaliar tudo isso, que é o seu currículo, portfólio, carta de recomendação. E aí, se você passar para a segunda etapa é uma entrevista. Normalmente, quando universidades assim, que recebem muitas pessoas de fora, aceitam fazer a entrevista por Skype. E aí, nessa entrevista, eles vão te perguntar coisas sobre alguma coisa que chamou a atenção deles no seu portfólio, ou, no meu caso, me perguntaram, qual o seu artista favorito e por quê? Então, eu acho que a entrevista é muito também para entender, para você mostrar quem você é. Não é muito sobre o seu, esse projeto aqui, eu tinha, sei lá, tinha essa geometria ou aquela. Eles estão mais interessados no porquê das coisas. Por que você está interessado nesse tipo de arquitetura? Por que esse assunto é importante para você? Eles estão tentando entender você como uma pessoa toda e não como um produto. Eu acho que até no meu mestrado teve uma coisa que foi muito forte para mim, que eles, durante o estudo, que é até da diretora do meu programa, ela tem muito o so what. Tudo que você faz, fala e mostra, ela sempre pergunta, so what? Tipo assim, eu tenho esse projeto aqui, é incrível, eu encontrei esses dados na internet, na minha pesquisa, no meu research, tá? Tá, e daí? O que isso quer dizer? O que você aprendeu com isso? E aí?
Eu acho que dentro das academias, assim, eu acho que é realmente uma coisa muito forte. Eu não sei se é comum no mestrado no Brasil, porque a gente não fez mestrado no Brasil, mas aqui eles são sempre tipo, tá, você encontrou isso aqui, mas e daí? O que que isso aplica para sua vida, para o seu projeto, para tudo, né? O que é bem legal. Sobre a sua experiência dentro do mestrado, assim, mesmo que você não tenha feito mestrado no Brasil, você teve a experiência de fazer um pouco da sua pós-graduação, da sua graduação em Dublin e terminar no Brasil e tal. Existe alguma diferença entre os professores? Você acha que eles são mais qualificados aí na Áustria ou não? É a mesma coisa? Como que funciona essa questão dos professores? Como que funciona o método de ensino em si? Acho que às vezes é difícil comparar, mas acho que tem uma coisa muito distinta entre o mestrado no Brasil e o mestrado aqui fora. O mestrado aqui, ele é um mestrado para te preparar para ser um arquiteto e trabalhar no escritório. E o mestrado no Brasil, na minha percepção, ele é muito mais para te preparar para ser um acadêmico. Então, na UFG, os professores são super qualificados e eles dão aula, eles são professores. Eles são preparados para ensinar. Que eu acho que aqui tem um pouco dos dois, sabe? Tem pessoas que eles realmente sabem ensinar, que eles estão interessados na vida dos alunos, e tem outras pessoas, porque você não precisa ter nenhum tipo de qualificação específica para dar aula, para ser um professor de faculdade, na minha universidade. E aí tem muito assim, pessoas que são excelentes profissionais, mas que não sabem dar aula, não tem didática nenhuma, não sabe lidar com aluno. É difícil falar que um ou outro é melhor. Eu acho que em alguns aspectos tem coisas positivas nos dois lados. Eu acho que também tem pontos positivos de ter professores que são atuantes no mercado, mas eu sentia muita falta do que eu tinha na UFG, sabe? De professores capacitados para dar aula. Uhum. Eu acho que isso aí, só adicionando um pouquinho da minha experiência também, eu sempre tive muito um negócio de fazer mestrado antes, porque eu pensava, mas mestrado é para dar aula, eu não quero dar aula. O que é engraçado, porque hoje eu dou mentoria e tal, adoro ensinar as pessoas, mas esse antes era sempre o meu receio. E o meu mestrado também, ele não tá te qualificando para dar aula. O meu mestrado, mesmo sendo em marketing digital, assim, eles estão te preparando para você ir ser um executivo de uma empresa. Eles não estão te preparando para saber dar aula. Então, eu acho que talvez pareça um pouquinho, porque essa questão de ser muito prático. E dentro do meu mestrado também, todos os meus professores, é tipo, a pessoa pode dar aula, dá, mas de trabalho em empresa ou trabalha em empresa, faz os dois ao mesmo tempo, vice-presidente de empresa, tá dentro do mercado muito ativo, porque eu acho que dentro de fazer mestrado existe muito esse negócio que tem, que você falou do Brasil, que às vezes os professores, eles estão muito assim, dentro do universo acadêmico, e aí... Até na faculdade mesmo, na UFG mesmo, tinha muito essa coisa de professor, ele tem dedicação exclusiva, ele é professor, pesquisador, muito dentro do ramo acadêmico mesmo. O que aqui tem um pouco dos dois. E eu acho que é muito difícil falar que um ou outro é melhor. Eu acho que foram experiências totalmente diferentes, o bacharelado do mestrado. E eu acho legal, sabe? Se você estudar numa instituição que tem esse balanço, sabe? Tipo, um pouco seus professores, eles estão dedicados à pesquisa e tal, e um pouco tá mais dedicado ao que tá lá fora, né? Tá fora do acadêmico trabalhando. Então, acho que isso enriquece muito o debate. Outra dúvida. O seu mestrado é full time. Eu não sei que você falasse um pouco sobre isso, porque pelo menos aqui em Dublin, se você é um estudante não europeu e você vai tirar um visto de estudante para um mestrado, você precisa estar matriculado num curso que seja full-time. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso de ser full-time ou não, se dá para trabalhar, qual que era a carga horária que você tinha, que às vezes as pessoas perguntam, tipo, dá para trabalhar? Eu falo, olha, eu tinha alguns empregos e eu larguei no meu segundo mês. Eu falei, se eu não largar, eu vou morrer, não consigo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. E aí teve até uma pergunta relacionada com... né, eu falei de todas as coisas que você alcançou, né, de você ter tirado 10 nos seus trabalhos finais, e você sempre se cobrava muito, e você sempre postava sobre isso. Dessa cobrança que você teve, tipo, dos professores, da academia, e cobranças pessoais também em cima desse processo. Com relação à carga horária, eu acho que isso foi a maior diferença do Brasil, porque na UFG o curso também era meio que full time, mas
eu fazia faculdade de manhã, tinha dias que eu tinha aula à tarde, tinha dias que eu tinha aula à noite também, e eu conseguia fazer um estágio, fiz estágio minha faculdade inteira, eu conseguia interagir com os meus amigos no fim de semana, e a faculdade era muito puxada, assim, todo mundo que forma arquitetura, nossa, passou por um curso super puxado. Mas aqui, quando eles falam full time, não é horário comercial, é full time todo o tempo da sua vida. Entendeu? É um negócio assim, não faz diferença se é feriado, marcam orientação com você, feriado, dia santo, fim de semana, feriado de Natal. É uma coisa meio sem limites. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, essa completa falta de balanço na vida. Uma das coisas também que eu acho que dá mais suporte a esse tipo de estilo de vida do estúdio é que os alunos, eu acho que no meu mestrado inteiro, sei lá, tinha uns 3, 4 alunos que eram austríacos, então todos os outros estavam aqui sozinhos, sem família, sem ninguém por 3 anos. Então esse tipo de pessoa é fácil de você puxar a corda, sabe? De certa forma. Então, eu acho que eu me perdi na pergunta. Não, era falar isso, era full time, como que era a rotina do estúdio e também a questão das cobranças. Olha, A cobrança outra pessoal, coisa, a cobrança do estúdio. sei lá, acho que na USP ou em outras faculdades na UNB vai ser diferente. Então, a minha experiência é toda baseada na UFG. Então, o que acontecia é que a gente tinha aula de projeto, e aí normalmente você ia para aula de projeto, assessorava com o professor e ia embora. Ou então ficava lá, só a sua aula, sei lá, das 8 ao meio-dia, e você ficava das 8 ao meio-dia no estúdio, e aí depois todo mundo tinha que ir embora e o professor trancava a sala, acabou. E lá a cultura de estúdio é bastante diferente. Você chega e você vai ter uma mesa, e você vai ter um locker, e você pode deixar todas as suas coisas no estúdio, e você tem a chave do estúdio. Então, o estúdio ele é um espaço comunitário dos alunos mesmo. E tem um monte de resources que você pode usar da faculdade, porque você pode estar no estúdio o tempo todo. Então, tem impressora 3D, tem máquina laser, tem máquina de fazer milling, tem uma estrutura toda preparada para os alunos de graça, porque é entendido que o estúdio é a alma do negócio, que todo mundo vai estar no estúdio o tempo todo e realmente todo mundo está no estúdio o tempo todo. As pessoas levam as panelas delas para o estúdio, porque na faculdade tem uma cozinha. Isso era muito engraçado. Era tipo, parecia que a pessoa estava morando ali dentro. As pessoas realmente mudam para a faculdade. E aí o estúdio ele é meio esse espaço. Tem de não ter um balanço. Porque se as pessoas chegam a esse ponto que realmente não tem um balanço, a pessoa não vai para casa, ela fica ali o tempo todo, né? É uma coisa que eu tinha dificuldade no começo, porque eu não tinha realmente noção de que um mestrado era isso. E então, nossa, muito tempo, até no fim, nos últimos dias, eu ainda tinha essa resistência, mas no começo, principalmente, eu não conseguia, eu me recuso a trazer as minhas panelas para cá. Entendeu? Eu acho que se eu estou aqui o dia inteiro, pelo menos na hora de tomar banho e jantar, eu vou fazer isso em casa. Eu me recuso a fazer isso aqui. E apesar de que vários dias não deu certo, né? Tinha que ficar lá até de madrugada e. Faz parte. É puxado. Então você Mas, já. sobre o estágio, não, não tem como. Mas Eu fiz, você fazer eu fiz estágio no verão. Estágio de verão rola fazer. Não é muito fácil de achar, porque exatamente por ser uma cidade em que o alemão é a língua oficial. Então não tem tantos escritórios assim fazendo fila para contratar uma pessoa que não fale alemão. Mas existem, dá para achar. Mas aqui na Europa também tem muito essa cultura de fazer estágio de verão, que não tem no Brasil normalmente. De você ir para uma empresa e trabalhar por 3 meses e depois voltar para a faculdade. Então, várias pessoas também, outras pessoas, eu tinha uma colega que ela era professora de esqui. Então, ela fazia meio que o dinheiro dela nas férias de fim de ano. E normalmente é nessa época que os alunos fazem um dinheirinho para gastar inteiramente no estúdio. Sim, muito bom.
E aí, mais uma pergunta aqui para a gente ir finalizando, que é do pessoal que trabalha, que é mesmo da área de arquitetura e tal, em relação aos programas, né? Eu sei que no Brasil AutoCAD, SketchUp e Revit é o que mais ou menos reina, né? Principalmente o AutoCAD e o SketchUp. E daí mandaram essa pergunta relacionada, né? Quais são os tipos de programa e software que você usa aí? Se tem uma coisa no Brasil? Se precisa aprender alguma coisa antes? Como que funciona isso? Eu acho que essa foi a parte que eu vim mais despreparada. Precisa, no bacharelado, eu usei basicamente AutoCAD, desenho à mão livre e SketchUp. E aí, quando eu falei SketchUp, deram risada na minha cara. Então, tem sim que preparar. Eu indico, o mínimo é saber rhinóceros, o Rhino. Se você souber o Grasshopper também é um plus. Normalmente, o que as pessoas mais fazem é fazer toda a modelagem. Por exemplo, o Revit, ele não é muito utilizado na parte do design. E como essas escolas que estão dentro da faculdade de arte são muito focadas em geometrias muito abstratas Prática do negócio. e computação gráfica e produção digital. Então, todas essas coisas são feitas por meio de plugins que são inseridos no Rhino. Acho que, assim, o pacote principal seria Rhino e Grasshopper. Pelo menos o básico do Grasshopper, porque eu não sabia. E todas as coisas eu fui aprendendo fazendo e foi muito doloroso aprender. E acho que seria o básico. Mas aí também entra outros programas de inteligência artificial, mas várias dessas coisas eles dão workshops na faculdade também que dá para aprender. Mas Rhino e Grasshopper ninguém te ensina. Tem que aprender Na raça. Na raça. Só para finalizar, então, eu queria que você, né, baseado um pouco nessa experiência, agora que você acabou esses 3 anos que foram assim, de muito sacrifício, bem sofridos, mas se no fim das contas, se você recomenda esse mestrado, se você recomenda para as pessoas fazerem, tipo assim, alguns prós e cons que você daria. Eu acho que eu recomendo se você estiver psicologicamente preparado. Porque eu acho que o mestrado ele exige toda a sua sanidade mental, principalmente nesse nível, numa instituição que é tão renomada, que as pessoas estão sempre querendo redescobrir a arquitetura. Não existe muito essa. Não é aceitável propor arquiteturas convencionais. Então, você está sempre sendo muito puxado a fazer algo completamente novo. O que eu acho que também é o caso em várias instituições, não vai ser só nessa. Eu acho que um dos pontos positivos de fazer um mestrado fora, nessas grandes instituições, é a possibilidade de encontrar com pessoas, com outros pesquisadores geniais mesmo, sabe? A universidade sempre trazia pessoas de fora, pessoas da área da teoria, da história, da prática mesmo arquitetônica, para dar aulas para gente, para dar palestras. Eles também sempre, às vezes, vinham como júris nas bancas de midterms ou de finals, ou de apresentações finais de TCC. Então, é uma rede mesmo, que te dá a oportunidade de interagir com outras pessoas. Na nossa última banca com a Sejima, ela trouxe o Rui Nishizawa, e é sempre assim, os professores sempre estão trazendo pessoas que são queridas para eles e que te ajuda também a ampliar o seu leque de conhecimento. Então, eu acho que esse ponto é super valioso. Então, é isso. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje compartilhar as coisas com a gente. Eu acho que, assim, o pessoal mandou muita pergunta. Então, muito obrigada a todo mundo que se conectou com a gente lá no Instagram. O meu Instagram é @CássiaSimos e o da Kátia é @SimasKátia. E muito obrigada pelas perguntas. A gente não conseguiu, né, responder todas, mas acho que a gente tentou, né, dar um overview assim da situação. Então, se vocês quiserem que a Kátia volte aqui para falar um pouco mais sobre a experiência dela, então vocês comentam aqui embaixo com a hashtag #VoltaKátia e coloca já a pergunta de vocês, que a gente pode fazer, né, uma versão 2 aqui, um plus desse vídeo, respondendo essas dúvidas sobre o mestrado, sobre o seu mestrado, principalmente, que é nessa área de arquitetura, que embora talvez alguns de vocês não saibam, mas eu também me formei na faculdade de arquitetura, mas no negócio de comunicação. Então, por isso que hoje eu estou no marketing digital e ela continua
na arquitetura, urbanismo e tudo mais. E pensando em ajudar vocês também, que estão aí nessa vibe, né, de ir atrás do mestrado, porque como a Kate falou, né, você não teve ajuda de uma agência, não é igual fazer um intercâmbio, que tem uma agência, que te fala quais são as escolas e tal. É tudo assim, você vai pesquisar. Tudo na raça, né? Tipo, filho, você quer, você vai atrás. E às vezes o processo é difícil. Então, eu tô criando um grupo no Telegram, que é para pessoas interessadas em fazer mestrado na Europa, para a gente poder trocar ideia, né? Não vou ser só eu ali respondendo, né? Para que todo mundo que tem interesse no assunto possa estar ali para a gente poder se ajudar, né? De como arrumar pesquisa, como fazer uma, que você falou, aplicação, fazer carta de recomendação, um CV e tal. Meu Deus, como que eu traduzo meus documentos? Então, para a gente poder fazer essa né? Então, é isso. Eu vou deixar o link desse grupo do Telegram aqui na descrição do vídeo. Então, eu queria agradecer, Catinha. Muito obrigada de novo. Quer deixar algumas palavras finais para o pessoal? Tem interesse em seguir a sua carreira, sua área? Onde elas podem ver o seu trabalho final? Eu vou disponibilizar em algum momento, assim que eu descansar minha cabecinha. Mas eu tenho um Instagram profissional que está um pouco desatualizado, mas normalmente quando eu liberar vai sair lá, que é o simas.architecture. Para todo mundo que está nesse processo de procurar um mestrado, eu sei que o processo pode trazer muita ansiedade por não saber o que esperar. E eu entendo tudo isso, e é difícil, e o mestrado vai ser difícil, mas vale muito a pena. Eu acho que ele abre muito a nossa cabeça para outras possibilidades. Boa sorte para todo mundo que está nessa jornada. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, mais perguntas, pode contar com a gente. Vamos entrar no grupo, né, do Telegram. Pode mandar perguntas também lá no Instagram da casa, no meu mesmo, e aí a gente tenta responder numa próxima oportunidade. E adorei. Inclusive, esse vídeo é uma realização do Daddy. Meu pai teve ideia desse vídeo e eu resolvi fazer aqui o vídeo com a Kátia. Então, vocês também agradeçam o papaizinho por ter tido essa ideia. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ter outros vídeos. Eu termino meu mestrado em 11 dias, então eu vou poder, com fé em Deus, voltar a realmente ajudar vocês nesse processo, porque, como a Kátia falou, enquanto você está dentro do mestrado, é muito difícil conseguir conciliar isso. Mesmo no mestrado não sendo no nível que foi o dela, é muito difícil você conseguir conciliar fazendo outras coisas, ainda mais que eu ainda trabalho part-time. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se tiverem mais dúvidas relacionadas ao mestrado em arquitetura, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer a Kátia de novo. A gente força ela a aparecer mais nas câmeras. E não deixe de entrar no nosso grupo lá no Telegram também, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!